Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e vocês já sabem, já me conhecem, né? Hoje nós temos aula de Educação Física. Vamos dar oi lá para o Thiago? Tudo bem, Thiago? Beleza! O Thiago vai nos acompanhar interpretando a nossa aula em Libras. E aquele recadinho que a gente não pode esquecer, se você tem acesso à internet, não esqueça de responder, fazer a atividade lá do Google Classroom, tá? A atividade obrigatória que está junto com o material dessa aula, na postagem dessa aula. Fazendo essa atividade, você já garante a sua frequência na aula. E se por um acaso você não tem acesso à internet, está assistindo às aulas somente pela TV, não esqueça de entrar em contato com a sua escola para combinar como que você vai fazer para fazer as atividades escritas, tá? Você pode também copiar os exercícios da nossa aula e levar lá para a sua escola. Uma outra orientação que eu dou, procure fazer as atividades no mesmo dia, assim você não vai ficar acumulando muito trabalho para fazer. Você fazendo diariamente as 5 atividades da aula, você não vai ficar acumulando muita coisa, ok? Vamos para a nossa aula então? Na aula passada, nós falamos do polo aquático, aquele futebol de piscina, mas que na verdade é mais parecido com o handebol, tá? O objetivo é fazer o maior número de gols, lembrando que a piscina tem uma profundidade mínima de 2 metros, o que impede que os jogadores apoiem o pé lá no chão, tá? Hoje a gente vai tratar do rugby. O rugby, nós podemos dizer que ele é meio primo do futebol. A origem dos dois esportes é bem parecida. Hoje a gente então vai falar um pouquinho sobre o conceito, o que é o rugby, vamos falar um pouquinho da história, algumas curiosidades desse esporte, vamos entender o campo de jogo, a bola, será que aquilo é uma bola mesmo? Tá? Como que é a pontuação e algumas regras básicas desse esporte, que apesar de ser praticado num campo, pode se adaptar muito bem para as nossas quadras nas escolas. Então, o rugby é um esporte coletivo de invasão, onde o objetivo é carregar a bola até a linha de fundo da equipe adversária. E ele é um esporte que tem intenso contato físico. Esse é um erro que a gente, quando desconhece um esporte, acaba cometendo. Algumas pessoas classificam o rugby como um esporte, uma atividade muito violenta. Na verdade, ele não é violento. O que nós temos nesse esporte é um alto contato físico. Então, é permitido segurar um determinado atleta durante o jogo e até derrubá-lo no chão, tá? Mas isso existe uma regra dizendo como que pode acontecer, né? Especificando como que esse movimento pode ser feito. Então, ele não é um esporte violento, ele é um esporte de alto contato físico. O histórico, da onde que surgiu esse jogo, tá? Existem vários relatos diferentes da origem, porque ele é um esporte realmente muito antigo. Um deles seria que o esporte derivou do chamado harpastum, jogo praticado pelos romanos, tá? E que depois na Itália, mesma região ali onde estavam os romanos, né? Por volta de 1580, existia o cálcio. Então, essa imagem que vocês estão vendo ali é uma imagem que se entende é o jogo do cálcio, esse que deu origem para o rugby. O desenvolvimento do rugby moderno ocorreu lá na Inglaterra, mesmo país do futebol, tá? Entre os séculos 18 e 19, através de uma jogada irregular do futebol. Olha que interessante. Em 1823, um aluno do colégio Rugby School era o nome da escola, na cidade de Rugby, na Inglaterra, tá? Chamado William Webb Ellis, teria recebido a bola do jogo com as mãos e seguido com ela até a linha de fundo contrária, desviando dos adversários. Então, isso é uma história contada, alguns dizem que é lenda, mas
parece que realmente aconteceu. Então, dentro da escola, né, numa aula de educação física, esses meninos estavam jogando futebol e esse garoto, o William, acabou segurando a bola com as mãos, cometendo então uma falta no futebol, mas em vez de parar, ele agarrou a bola e saiu correndo em direção à linha de fundo do adversário, tá? E os outros tentaram parar, ele foi desviando de todos até chegar nessa linha de fundo. E daí, a partir dessa jogada, entende-se que houve o surgimento do rugby, que levou para o seu nome, para o nome do esporte, o nome da cidade e o nome da escola aonde aconteceu essa jogada do William. No Brasil, o rugby chegou junto com o futebol, trazido na bagagem de Charles Miller, que no retorno ao Brasil trouxe da Inglaterra uma bola e um livro de regras. Também existe uma história dizendo que o Charles Miller, quando veio para o Brasil, né, quando veio com essa missão de divulgar o futebol e o rugby, desceu, né, do navio, na época, segurando uma bola de rugby de um lado e uma bola de futebol do outro, tá? Com os anos passaram, a atividade que mais se desenvolveu foi o futebol, né? Mas o mesmo, quem trouxe o futebol para os brasileiros também trouxe o rugby. Curiosidades. No rugby, utiliza-se mais as mãos que os pés. A bola oval é o personagem principal na disputa, né? Todo mundo briga pela bola. Alguns jogadores têm a função de conduzir a bola, que são os backs, e outros realizam a função de apenas interceptar seus oponentes, são os forwards. O jogo é tão coletivo que tem jogador no rugby que passa a partida inteira jogando e não pega na bola. Ele não chega a tocar a bola, tá? Porque o trabalho dele na equipe é exatamente o de interceptação, o de segurar. O rugby teve algumas participações em Olimpíadas. Ele é um esporte que aparece em algumas Olimpíadas, depois desaparece, depois volta, né? Na Olimpíada do Brasil aqui, nós tivemos o torneio de rugby. É um esporte que envolve disciplina, trabalho em equipe, pensamento estratégico e comunicação. Se você é um jogador de defesa, não adianta querer tentar alguma coisa no ataque. Você vai acabar até atrapalhando a sua equipe. Então, a disciplina tática é muito importante. São duas modalidades principais, o rugby union e o rugby sevens. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre essas duas aí, tá? O rugby union é disputado por duas equipes de 15 jogadores e 7 reservas. Cada partida é dividida em 2 tempos de 40 minutos contínuos, como no futebol. O relógio não para quando a bola sai das linhas do campo, tá? O tempo é contínuo. E cada equipe tem direito a, durante a partida, fazer 3 substituições, assim como no futebol. E o rugby sevens é uma variação do rugby union, sendo disputado por 2 equipes de 7 jogadores e 5 reservas. Então, na verdade, é praticamente metade do time do rugby union. Lá nós temos 15 jogadores, aqui nós temos 7 jogadores. Cada partida é dividida em 2 tempos de 7 minutos apenas. Olha, a diferença de tempo é que é a maior, tá? Antes, um jogo eram 2 tempos de 40 minutos na opção union. Na opção sevens, são 2 tempos de somente 7 minutos. Mas como são apenas 7 jogadores em quadra, né, o jogo fica muito mais dinâmico do que na opção do union, tá? Essa modalidade surgiu na Escócia em 1884, pois uma equipe local decidiu organizar um evento de um dia com várias equipes da região. Então, para que esse evento acontecesse, todos os jogos acontecessem no mesmo dia, eles diminuíram a duração da partida e se o time tivesse os 15 jogadores, em 7 minutos dificilmente sairiam pontos. Por isso foi diminuído o número de jogadores
para aumentar os espaços no campo, né? Você ter mais espaços vazios no campo e os times conseguirem completar as jogadas. Os atletas são mais resistentes e rápidos do que no Union. No Union é preciso muita força. Aqui no Seven é mais necessário resistência e velocidade. Foi aprovado para integrar os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. E essa modalidade Seven, ela se deu tão bem na Olimpíada exatamente por causa dessa possibilidade de você fazer o torneio todo em um dia. Então, num dia se faz o torneio masculino, num segundo dia de competição, o torneio feminino. E encerra-se a competição de rugby nos Jogos Olímpicos. Por isso que é uma competição, é uma modalidade que se adapta muito bem a esse tipo de jogos. Primeiro exercício nosso do dia, então. O que motivou a criação do Rugby Sevens? Essa modalidade que a gente está acabando de conversar aqui, tá? A necessidade de criação de uma nova modalidade com um número reduzido de jogadores. A dificuldade em formar equipes com 15 jogadores, muita gente, faltava gente, então vamos diminuir, que daí fica melhor para jogar, né? A ideia de organizar um evento de um dia com várias equipes participando, ou a ideia de tornar o esporte mais competitivo, né? No jogo de 15 tem muito contato físico, pouco espaço para correr, e não na modalidade com menos jogadores, ele seria uma modalidade mais competitiva. Então, pense um pouquinho aí, se precisar, pode fazer uma pesquisa no Google ou no material da nossa aula e daqui uns minutinhos nós voltamos.
Você precisou pesquisar lá no material da aula ou no Google? Vamos ver então o que motivou a criação dessa modalidade de Rugby Sevens? Foi a ideia de organizar um evento de um dia com a participação de várias equipes. Então, como seriam necessários vários jogos para essa competição, então se criou essa atividade, essa modalidade. O campo de jogo. O campo de jogo ele é muito parecido com o campo do futebol, até nisso esses esportes são parecidos, né? Ele tem 100 metros de comprimento por 70 de largura, tá? No final, na linha de gol, existe uma estrutura que são as balizas, e elas são em formato da letra H, né? 2 postes longos e um travessão ligando os 2 postes, tá? Depois a gente vai ver que na marcação de pontos é muito importante essa estrutura, essas balizas, tá? E ainda o campo tem algumas linhas que dividem ele. Então tem uma linha no meio do campo, tá? Dividindo ele em 2 partes, e outras linhas que servem de referência para os jogadores. A bola, né? Sempre há uma pergunta com relação à bola. Olha ela aqui. Esta é uma bola oficial de rugby, tá? Como vocês podem ver, ela é um formato muito diferente, né? Será que ela é uma bola mesmo? Na verdade, sim, ela é uma bola, só que ela não tem aquele movimento, aquela forma esférica como uma bola de futebol, tá? Ela tem essa forma parecida com um ovo, e por isso ela tem 2 medidas diferentes. Olha só no nosso slide ali, ó. Ela varia de 28 a 30 centímetros, nesse sentido aqui, tá? E de 58 a 62 centímetros nesse sentido aqui. E o peso pode variar de 410 a 460 gramas. Mas, afinal de contas, por que a bola tem que ter esse formato? É simples e eu posso explicar isso para vocês. Nesse jogo, a bola ela tem que ser carregada até a linha de fundo do adversário. Então, para ela ser carregada, o jogador acaba abraçando a bola neste movimento aqui, dessa forma, tá? Dessa forma, ele tem a bola presa contra o corpo, e se algum adversário bater com força na bola, ela não cai para baixo. Se fosse uma bola redonda, na hora que um adversário batesse aqui na bola, a bola escaparia. Então, por isso, esse formato. Assim, o jogador segura a bola com uma das mãos e corre, tá? Às vezes, a gente confunde essa bola com a do futebol americano. Na próxima aula, a gente vai falar do futebol americano, tá? Ela é um pouco diferente da bola de rugby. Essa aqui é a bola de rugby. Olá? Muito bom. Continuando, então. A pontuação. No rugby, há 4 formas de você marcar pontos, né? Da equipe marcar pontos. A primeira é o try, que vale 5 pontos. O corre quando um jogador consegue apoiar a bola no chão dentro da área adversária. Cruza a última linha do campo e apoia a bola no chão, tá? Depois dos postes. Se vocês olharem ali na nossa imagem, naquele GIF, é exatamente o que está acontecendo lá. O jogador, assim que cruza a linha, se joga no chão para apoiar a bola e marcar o try. A conversão são mais 2 pontos extras. Após o try, ou seja, o time conseguiu marcar o try, a equipe que pontuou pode realizar um chute entre os postes. Lembra que eu falei lá do H, daqueles postes do H? Então, quando ele chuta a bola deve passar entre os 2 postes. Se a bola passar ali, houve uma conversão, mais 2 pontos. O try mais a conversão cria a pontuação do try convertido, total de 7 pontos numa única jogada. O penalty goal, ou o penal, né? Essa pontuação vale 3 pontos. Ao sofrer uma falta, o juiz pode marcar uma falta,
a equipe pode optar por tentar fazer um chute ao gol no local onde ocorreu a infração. A pontuação só é válida se o chute, ou se a bola, passar também pelos postes lá do H. Tá? Então, se o juiz marcou uma falta de qualquer lugar do campo, a equipe pode optar por um chute, um penal, e se conseguir fazer com que a bola passe entre as hastes do H, são 3 pontos. E ainda o drop goal. O que é o drop goal? Também vale 3 pontos. A qualquer momento da partida, um jogador pode tentar um chute em direção ao gol. Só que para executar esse chute, ele tem que primeiro largar a bola no chão, a bola tem que bater no chão e num movimento de bate-pronto, ele chuta a bola em direção às traves. Novamente, se a bola passar entre os postes, o drop goal é válido e ele marca 3 pontos para a sua equipe. Segundo exercício nosso. Qual é a maior pontuação do rugby? Então, nós temos ali as quatro formas de pontuar no rugby. Qual dessas formas, qual desses acontecimentos ali é que a equipe marca mais pontos, tá bom? Vamos dar um tempo para vocês pensarem, responderem e voltamos daqui a pouquinho.
Lembrou? Identificou qual é a pontuação, né? Qual é a maior pontuação? Então vamos corrigir? Olha lá, é o try, né? Que vale 5 pontos. Lembrando, a conversão é uma pontuação adicional ao try, ela vale 2 pontos. O penalty goal e o drop goal, ambos valem 3 pontos. Vamos falar agora um pouquinho das principais regras, né? O livro de regras do rugby, ele é imenso, muito grosso, tá? Nós vamos tratar aqui das principais, das mais básicas, tá bom? Primeiro, a bola deve ser conduzida com as mãos, como eu mostrei para você, né? Agarrado à bola. O passe deve ocorrer sempre para o lado ou para trás. Aqui existe uma certa confusão nesse movimento para trás. Tem gente que acha que passar a bola para trás é pegar a bola e jogar por cima da cabeça. Não, não é isso. O que vale é a linha da bola e a posição dos jogadores. Então, olha só, se o meu time ataca nesse sentido, o meu passe com a bola nunca pode ser no mesmo sentido que nós estamos atacando. Ou ele tem que ser na mesma linha que eu estou, ou tem que ser no sentido contrário, para trás de mim. Então, se eu ataco para lá, o meu passe será para cá, certo? Somente o chute pode ser realizado para a frente, mas somente o chutador ou um jogador que está atrás dele pode receber a bola lá na frente. Então, eu nunca posso chutar, por exemplo, a bola para um jogador da minha equipe que está parado lá na frente. Ele vai estar em impedimento. Eu posso chutar, ou eu mesmo tenho que sair correndo para pegar a bola, ou um jogador que está atrás de mim tem que sair correndo para pegar a bola lá na frente. O kick-off. A partida deve ser iniciada ou reiniciada com um chute da linha central. Então, a bola é colocada na linha central, um dos jogadores vem e chuta ela, entregando a bola para outra equipe, tá? Daí essa equipe vai pegar a bola e começar a tentar chegar com ela na outra linha. Na modalidade de 15, o chute é executado pela equipe que sofreu os pontos. Então, a minha equipe sofreu os pontos, sou eu que vou chutar. Na versão 7, troca. Se eu sofri os pontos, é a equipe que marcou que vai chutar para mim a pegar a bola. Então, essa é uma pequena inversão na regra, nas duas modalidades. O tackle, ou bloqueio, né? Ou simplesmente o tack. Tá? Somente o jogador que está com a posse da bola pode sofrer um bloqueio. Isto é, pode ser derrubado ou agarrado pelo adversário. Somente o jogador que está com a bola. Então, os outros que não estão segurando a bola, eles não podem ser bloqueados. Eu tenho sempre que visar o jogador que está com a bola. Esse eu posso agarrar e derrubar no chão, mas existe uma regra para isso. Olha só. O bloqueio deve ocorrer no peito para baixo e não é permitido o uso de pernas e pés. Olha só, uma jogada que a gente vê muito no futebol, o famoso carrinho, quando o jogador se atira com os 2 pés para frente para tentar cortar a bola, aqui no rugby é proibido, não pode acontecer. Eu não posso tentar bloquear com as minhas pernas ou com os meus pés. O meu bloqueio sempre tem que ser com os meus braços e sempre tem que visar a linha do peito do meu adversário para baixo. Então, o bloqueio mais tradicional é esse que nós estamos vendo no GIF ali, ó, quando o jogador ataca a linha de cintura do adversário daquele jogador que está com a bola. O scrum. O scrum é uma forma de reinício de jogo. Sempre quando há uma infração leve, a disputa pela bola é feita apenas com o uso dos pés. Então, o que acontece? Um grupo de jogadores de cada equipe, eles se juntam, ombro com ombro, tá? E solta a bola entre esses 2 grupos. Esses grupos se empurram e eles tentam vencer o outro nesse jogo de empurra e com os pés tentar tirar a bola debaixo dessa formação. Quando a bola sai dessa formação, o time que pegar a bola inicia novamente a corrida em direção à linha. O mal é quando 2 ou mais jogadores se unem para bloquear o jogador adversário
que tem a posse da bola e tomá-la. Então, mais de um jogador, eles em grupo, acabam segurando o jogador adversário que está com a bola. O line out, essa é uma formação muito interessante, tá? É quando a bola sai pela lateral. A cobrança de lateral, ela é um pouco especial, tá? São formadas duas filas paralelas e a bola deve ser lançada entre elas. A equipe que pegar a bola permanece com a posse da bola. Olha só como acontece ali no GIF, ó. É uma cobrança de lateral. Os jogadores se posicionam, a bola é lançada e eles ainda ajudam a erguer o colega, o seu companheiro de equipe, para ele tentar pegar a bola lá em cima. Nosso terceiro exercício agora. Vamos dar uma lida nessa frase aqui e entender qual formação que ela está descrevendo. Pode ser executado ao jogador que tem a posse da bola. Deve ocorrer do peito para baixo e não é permitido o uso das pernas ou dos pés. Então, essa descrição refere-se a que jogada? Dê uma lida nas alternativas, daqui uns minutinhos a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir nosso exercício então? Pode ser executado ao jogador que tem a posse da bola, deve ocorrer do peito para baixo e não é permitido o uso das pernas ou dos pés. Essa é a descrição do tac ou take, tá? Então essa é a descrição da jogada que pode ser, como deve ser executado o bloqueio. Exercício 4. Jogadores se posicionam em fileiras, alguns jogadores são erguidos pelos companheiros para disputar a bola. Essa descrição refere-se a qual formação? De novo, você vai ter um tempinho para poder responder, a gente volta daqui a pouco.
Vamos lá corrigir esse nosso último exercício da nossa aula de hoje? Então, essa formação é aquela referente ao line out, a cobrança de lateral, né? Quando os jogadores se posicionam em duas fileiras e alguns jogadores são erguidos pelos companheiros para tentar pegar a bola lá no alto. Revisando então o que nós vimos hoje na nossa aula sobre o rugby, tá? O rugby é um esporte de alto contato físico, mas isso não o torna violento, né? Lembrando disso. O objetivo é carregar a bola até a linha de fundo da equipe adversária, chegar com a bola lá do outro lado do campo. As modalidades mais conhecidas são a 15, a modalidade Union, e 7 jogadores, a modalidade 7, tá? 4 jeitos de pontuar: o try, valendo 5 pontos, a conversão, 2 pontos, o penal, 3 pontos e o drop goal, 3 pontos também, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o rugby, tem aqui algumas sugestões de site e de vídeos no YouTube que você pode assistir, tá? Na próxima aula, a gente vem com um novo esporte. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!